Salve, salve, nação! Nação, vambora aí com mais um vídeo, né? E a situação é a seguinte, o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras, né, pela Supercopa do Brasil, dia 28, e eles debateram muito essa situação e debateram um ponto importante também, né? Sobre a dupla Pedro e Gabigol. A dupla letal do Flamengo. O que eles estão fazendo nesse início de temporada é uma coisa é uma barbaridade, né? Lembrando que só o Pedro ou o Gabigol, né, tem mais gol do que o Palmeiras na temporada inteira, né? Lembrando que o Palmeiras só fez um gol na temporada em 3 jogos, né? Já o Pedro e o Gabigol, cada um tem 3 gols, né? Então tem uns números impressionantes nesse início de temporada, né? Então vamos embora reger aqui, rapidinho. É isso aí, tamo junto. Créditos a ESPN no Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Vambora para o vídeo, nação. Tamo junto. Like. É nóis. Valeu. Números desta temporada do Flamengo e também do Palmeiras. O Flamengo até aqui tem 10 gols marcados, 1 gol sofrido, 3 vitórias, 1 empate, aproveitamento de 83,3%. Já o Palmeiras tem 1 vitória, 2 empates, nenhum gol sofrido, 1 gol marcado, 55,6% de aproveitamento na temporada. É bem isso, né? Magrinho, né, Zupac? 1 gol feito, nenhum sofrido. Vamos trazer esse Flamengo. O que você pegando a última rodada, projetando essa final, o Flamengo chega com muito mais punch, ou você acha que na hora do jogo lá, 50-50? Eu acho que a medida de avaliação que os jogos do Campeonato Estadual, tanto do Rio de Janeiro quanto aqui de São Paulo, oferecem para a gente entender o que vai ser o jogo de sábado na Supercopa, eu acho que é muito pouco. Eu acho que é pouco relevante. O que o Flamengo jogou contra o Nova, pela rivalidade criada, pela maneira que elas se comportam quando se encontram, eu acho que é muito diferente. Então, por exemplo, é claro que no momento a gente olha para o elenco do Flamengo e a gente vê mais possibilidades de jogadores capazes de resolver a partida a qualquer momento, ou mais e melhores possibilidades para o Vitor Pereira olhar para o seu banco de reservas e mudar o panorama do jogo, se mantendo com o status de protagonista diante do rival. Isso me parece claro, e até acho que essa mudança de olhar do Abel sobre os reforços que ele quer, falando explicitamente que ele quer jogador pronto, e eu nunca vi o Abel falar isso, né? O Abel sempre, nas manifestações, ele e o Palmeiras, se vangloriaram do desenvolvimento dos atletas, né? Como ter atletas com fome era muito importante para esse time do Palmeiras, mas eu acho que justamente pelo fato de ele dar aquela olhadinha para o lado e ver a agressividade dos movimentos que o Flamengo tem feito, porque esse é o seu projeto esportivo, e o Flamengo está coberto de razão na sua proposta, eu acho que isso gera um desconforto no Abel pelas perdas que ele teve. Então, acho que ele fala, opa, está cada vez mais difícil, eu vou precisar de gente cada vez mais pronta para conseguir brigar. E é legítimo ele pensar assim, como é legítimo o Palmeiras entender como vai administrar os seus investimentos. Mas, por outro lado, se por um lado o Flamengo tem mais gente pronta para resolver o jogo, por outro lado, a gente já sabe como esse Palmeiras se comporta nesse tipo de jogo. O Flamengo do Vitor Pereira a gente ainda não sabe. E eu não consigo colocar o Palmeiras muito atrás do Flamengo, porque esse time do Palmeiras é um time competitivo num nível altíssimo. E ele era antes do Scarpa virar o craque do time. Sim. Ele era antes do Danilo dominar tudo e ser esse jogador de seleção brasileira. O Palmeiras já se mostrou competitivo com e sem esses caras todos. Com e sem Dudu, com e sem Veiga, com e sem Endrick, com e sem Scarpa, com e sem esses caras todos, com e sem Piquerez, com e sem Murilo. O Palmeiras se mantém competitivo. Então, é um time altamente confiável, é um time muito duro de perder jogo. Então, para mim, é 50-50, mesmo claramente enxergando mais recurso técnico no time do Vitor Pereira. André, eu sou de uma família de exatas, engenheiros, e eu me lembro do meu irmão mais velho... Nós não podemos conversar. Não, dirá, mas eu também não segui essa linha. Aquilo que você dirá, eu não vou compreender. Esse menino é um não ponto honrou. importante entre nós. Mas eu me lembro do meu irmão mais velho estudando comigo, falando na matemática, tudo uma questão de referencial. O referencial palmeirense é mais complexo que o do Flamengo? A gente está pesando a mão do lado do Flamengo, jogou um clássico com o São Paulo e o interior paulista costuma promover adversários mais capazes do que os não grandes do Rio de Janeiro, e o Flamengo não teve clássico. Sim. Isso está pesando nessa avaliação de início de temporada? Eu acho que está pesando também, porque a leitura de quem acompanha futebol com mais atenção aqui no Brasil, independentemente de ter alguma ligação com um ou outro clube, aí eu estou falando de Flamengo e Palmeiras, todo mundo basicamente sabe que em termos de capacidade individual e potencial coletivo,
o time do Flamengo é melhor. Mas não é só melhor que o Palmeiras, é melhor do que todo mundo aqui na América do Sul, não só no Brasil. Então, se o Flamengo entrar em campo jogar perto do seu máximo, o normal é que ele vença todas as equipes. Ah, mas um jogo só, muita coisa pode acontecer, o futebol não permite. Exatamente, o futebol não permite. É por isso que a gente vai assistir a Supercopa com a maior atenção possível. Porque senão a gente nem precisaria ver e depois ia tratar daquilo que aconteceu. É super tranquilo trabalhar desse jeito. Então, é um ponto que não tem discussão, é fato. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Mas, para mim, existe agora em início de temporada, e principalmente porque o Flamengo está começando um trabalho, uma diferença menor em relação ao Palmeiras para esse jogo, que é um jogo praticamente de abertura de ano para os dois. Em termos de potencial do adversário, vai ser o jogo mais difícil que ambos encontrarão. Alguém duvida? Porque, desculpa, alguém discorda? O Palmeiras enfrentou o São Paulo. O São Paulo se compara ao Flamengo em capacidade? Não, não se compara. O Flamengo não enfrentou nenhum clássico até agora. Vai ter pela frente um Palmeiras que vai apresentar a ele o maior nível de dificuldade que ele viu até o momento. Então, por isso que são muitas as leituras desse jogo e o fato do clima não ter estado bom no Flamengo no meio da semana passada e não estar bom no Palmeiras, aumenta o tamanho da repercussão do resultado desse jogo. Eu diverjo do Gustavo em relação aos percentuais. 52-48 para o Flamengo. Mas me arrisco aqui com uma tentativa de fazer algo que o futebol não gosta. O jogo depende muito daquilo que o Flamengo vai fazer. Porque se o Flamengo estiver num dos seus dias, o momento do Palmeiras pode levar a uma partida muito desequilibrada. Se o Flamengo ainda estiver com dificuldades, dependendo da escalação, aquilo que a gente vai acontecer, e é claro, há um outro time do outro lado e é um ótimo time, um time que sabe ser competitivo, como disse o Gustavo, um time que sabe se defender, que pode conseguir desligar os mecanismos do Flamengo, pode diminuir o nível da velocidade do jogo. Tudo isso pode acontecer, creio que até vai acontecer por trechos. Aí nós vamos ver um jogo muito mais equilibrado. Mas se eu fosse apostar em um vencedor, eu apostaria no Flamengo. A gente mostrou agora há pouco os números ofensivos, defensivos, enfim, as campanhas no ano. Muito curta a campanha, afinal de contas, estamos em janeiro. E percebemos uma discrepância ofensiva, né? O Flamengo com muitos gols, o Palmeiras com pouco. Mas uma coisa que tem chamado a atenção, Zupac, chamado a atenção nesse pequeno... Eu sempre faço a ressalva porque traçar coisas de longo prazo ainda em janeiro é complicado. Mas a gente... Quando viu a fase artilheira do Gabigol, a gente tem os números, 3 jogos, 3 gols para cada, chutes para marcar, assistências. O Pedro deu 2, curiosamente ele deu 2 e o Gabigol nenhuma. Chances criadas, 1 para o Pedro, 3 para o Gabigol. Quando o Gabigol sobrava nos gols, o Pedro muitas vezes estava no banco. Quando o Pedro entrou na equação como titular, ele virou o homem de mais destaque de gols. O Gabigol teve seus momentos até como preparador ali de jogadas e tal, e também fez seus gols. Mas dificilmente a gente viu uma artilharia equilibrada, né? Um fazia mais gols que o outro. Esse começo, muito pouco. Mas dá para o flamenguista, o rubro-negro, sonhar com fartura de gols para os dois? É 2 para lá, 2 para cá? Mudou algo esse ano na forma de jogar com o Vitor Pereira? Não, eu acho que dá sim. E acho que mesmo na última temporada, mesmo quando o Pedro assumiu a função de centroavante, o Gabriel passou a circular mais, vindo do lado, para dentro, preparando muito, né? A gente falava quando a Arrascaeta estava fora, um outro momento, como o Gabriel vinha mais atrás até servir companheiros. Mas o Gabriel manteve um número de gols marcados sempre muito alto, né? Os dois estiveram muito próximos na última temporada. Então acho que nada impede que isso continue sendo a tônica, porque o Gabriel, ele é esse cara, mesmo não estando dentro da área o tempo inteiro, ele é um cara perfeitamente capaz de fazer os seus gols e aproveitar as brechas que o Pedro vai dar. Eu acho que, olhando para esse comparativo entre Flamengo e Palmeiras, essa é uma diferença muito grande do momento, né? O Palmeiras tem, na sua função do comando de ataque, como diziam os mais antigos, um menino de 16 anos que está tentando se encontrar. Ontem, por exemplo, o Endrick não conseguiu jogar. O Arboleda atropelou o Endrick ontem, assim, um ou outro momento, no lance do gol anulado, que ele cai para a direita e faz o cruzamento para o gol do Rony. Foi o momento em que o Endrick se deslocou, mas no mais ele sofreu e ele vai sofrer. É um menino de 16 anos com um potencial fenomenal, mas em desenvolvimento. Ele vai acertar e vai errar, vai ter momentos mais complicados na temporada, isso é
perfeitamente normal. E do outro lado tem o Flamengo, que tem os 2 melhores centroavantes do país. Isso faz diferença. E eu imagino que a temporada de Pedro e Gabriel, se nada de anormal acontecer com os dois, né, na temporada, se os dois estiverem à disposição do Vitor Pereira para jogar, a tendência é que eles estejam sempre muito próximos ao número de gols marcados, porque a característica de ambos permite que eles joguem como jogam e marquem como geralmente marcam. Queria te ouvir também sobre o tema, André. Eu concordo plenamente com o Gustavo. Sobre o Endrick, eu gostaria de acrescentar que ele vai encarar, nesse período em que ainda está no Brasil, várias dificuldades que são novas para ele, por mais assustador que seja o seu potencial e a sua projeção. Tem uma outra coisa, ele já é um destaque, mesmo sem ter história no time profissional do Palmeiras, o que significa que os adversários já se preparam para enfrentá-lo e já entram em campo meio que determinados a não permitir que um menino de 16 anos resolva o jogo ou desequilibre a partida. Então, isso é uma camada além das dificuldades que ele normalmente já enfrentaria. Vai ser muito interessante ver o Endrick aqui no futebol brasileiro pelo tempo que ele permanecer, mas a gente não pode deixar de considerar as dificuldades que ele vai ter que enfrentar e superar. Mas eu acho que é isso. Em resumo, o clima ruim instalado por algumas atuações abaixo da média no Palmeiras pode contaminar um pouco aquilo que a gente vai ver na Supercopa em relação ao tipo de adversário que o Palmeiras vai enfrentar. Ninguém quer decidir contra o Flamengo. Entre outras coisas, porque Pedro e Gabriel são 2 jogadores que seriam titulares em praticamente todos os outros clubes do continente. Atuando juntos, eles já demonstraram no ano passado o que eles têm capacidade de fazer. Se eles continuarem dando passos à frente em relação à possibilidade de serem cada vez mais complementares nas suas características, vai ser muito difícil enfrentar o Flamengo, porque, inclusive, eles vão poder resgatar o outro quando as coisas não estiverem andando bem individualmente nessa dupla. E a capacidade que eles têm é uma capacidade fora do normal para ser reunida por um jogador só num time de futebol. O Flamengo tem 2 e, por isso, enfrentar o Flamengo nos dias em que o desempenho se aproxima do que é essa capacidade é muito complexo. Eu acho que eles 2 simbolizam muito isso aí. É claro, tem outros jogadores, eu sempre falo aqui, todo mundo fala do De Arrascaeta, um jogador fora do que é normal a gente ver aqui no Brasil, mas acho que Pedro e Gabriel, eles meio que simbolizam o que é o Flamengo com o seu potencial de investimento colocado dentro do campo, reunindo 2 jogadores que seriam titulares em qualquer outro lugar. Vamos com mais uma informação envolvendo o Flamengo, envolvendo o gol rubro-negro. Agustín Rossi, argentino, firmou contrato com o Flamengo, até um pré-contrato com o Flamengo, válido a partir do meio do ano, é o novo reforço do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. O goleiro ficará no clube árabe por empréstimo até junho, quando se encerra o contrato com o Boca Juniors e ele se apresenta ao Flamengo. Então, é isso aí, nação. O que acontece? Flamengo contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Flamengo é favorito. Muito favorito? Não podemos desmerecer o time do Palmeiras, mas o Flamengo, querendo ou não, ele leva um ligeiro favoritismo pelo simples motivo que, na minha visão, o Palmeiras perdeu um dos seus principais jogadores, que foi o Scarpa e o Danilo, de meio de campo, onde está fazendo mais falta. Palmeiras pegou um clássico, né, contra o São Paulo, e o Palmeiras nesses 3 jogos, até o momento, só marcou um gol como time titular, vamos dizer assim. Em 3 jogos, o Palmeiras marcou um gol, que foi do Veiga fora de casa, né? Acho que isso até é o adversário. E não levou. Então, 3 jogos marcou um gol. O setor ofensivo do Palmeiras está muito fraco. Quem marcou o gol foi o setor de meio de campo, né, que foi o Veiga. E a situação do Palmeiras está complicada. Espero que piore. Flamengo apareceu aí, né? Pedro e Gabigol é uma dupla letal. Cada jogador tem 3 gols na competição do Carioca. Aí tu deve falar: o Flamengo só pegou moleza. O Campeonato Carioca é mais fácil.
Pô, se a gente for comparar investimento, tu pega o Flamengo aqui perante comparar o investimento do Flamengo com os outros times aqui no Rio de Janeiro, né? Tirando os times considerado grande, né? Fluminense, Vasco, Botafogo, né? Pega um time pequeno. Desproporcional, né? Muito desproporcional. Agora pega o investimento do Palmeiras contra os times pequenos, né? Tirando o Bragantino, São Paulo, Santos e Corinthians. Desproporcional também. Então falar que o campeonato é fraco, óbvio, na minha visão o campeonato paulista é um pouco melhor do que o carioca. Mas se a gente for olhar em questão de investimento, é a mesma coisa. O Palmeiras está lá em cima, o time pequeno aqui embaixo. Já no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Entendeu? Simplesmente isso. Aí falar, pô, tem o Hendrick, 16 anos. Cadê? Óbvio, ele só tem 16 anos, então não adianta colocar pressão. E aquilo, parece que o time não tá conseguindo criar, o time do Palmeiras. Porque saiu o Scarpa e o Flamengo não. Antes do João Gomes sair, né? Ainda tá indefinida a situação do João Gomes. Antes de sair, o Flamengo já se posicionou e trouxe o Gerson. Então o Flamengo ele se antecipa antes de uma saída. E o Pedro Gabigol lá, meu filho, esse ano, sinceramente, esse ano vai ser o ano que essa dupla vai ser mais entrosada, na minha visão, né? Vai ser o ano de 2023 que a dupla vai dar show, meu filho. O que eles estão fazendo nesse... Não é por causa dos gols, mas por causa do... A gente perceba em 2022, né? O entrosamento com o Dorival foi muito grande e em 2023 só tende a melhorar, na minha visão, né? Então, 2023 vai ser o ano de Pedro e Gabigol jogando no Flamengo, filho. Sinceramente. Estou muito animado para ver esses jogos de Pedro e Gabigol atuando pelo Flamengo, né? Pedro e Gabigol são muito matador, meu filho. E vai cravar contra o Palmeiras no dia 28. Meu palpite já? Meu palpite? 3-1. Esse é meu palpite. Se eu errar, tu pode vir aqui me cobrar. Eu dou 10 centavos para cada um. Eu sou 10 centavos para cada 30 mil pessoas. Vou à falência. Tamo junto e é nóis, nação. Valeu!